Olá, me chamo Natália, sou bolsista de iniciação tecnológica e vou apresentar meu trabalho intitulado Produção e Caracterização de Biomassa de Microalgas Marinhas Cultivadas em Água Produzida. Foi orientada pela professora Carolina Oliveira e Bianca Bonfim como tutora. Para iniciar a apresentação, vamos então esclarecer o que é água produzida, né? Um subproduto do processo de extração do petróleo obtido pelo método de fraturamento hidráulico e que, devido à sua composição tóxica, é necessário um tratamento antes do seu descarte. Nesse contexto, nós temos o cultivo das microalgas em efluentes como uma possibilidade, que visa remover e transformar contaminantes ao mesmo tempo que sintetiza bioprodutos, fonte de energia e novos materiais. Considerando a elevada salinidade da água produzida, o cultivo com as microalgas marinhas seria mais promissor, visto que possui maior capacidade de adaptação. Portanto, foram escolhidas para esse trabalho a Dunaniella tertiolecta e Exocrisis galbana. Por isso, com um objetivo principal, foi estabelecido avaliar o cultivo das cepas de microalgas marinhas em diferentes diluições de água produzida, a fim de determinar as melhores condições para a produção de biomassa algal. E para alcançar isso, foi estabelecido objetivos específicos, como cultivar as microalgas em diferentes diluições de água produzida em meio padrão. As microalgas que foram cultivadas foi obtida sua biomassa, que foi posteriormente caracterizada. Inicialmente tínhamos como objetivo caracterizar o meio residual, porém não foi possível, e aí foi feita a análise de fitotoxicidade do sobrenadante. Com materiais e métodos, as duas microalgas foram testadas em diferentes diluições, seguindo o aumento progressivo de água produzida demonstrado no slide. Depois foi realizada a contagem das células em câmara de Neubauer e pH pelo pHmetro, que foi medidos no momento que foi montado no terceiro dia e no sexto dia, para assim determinarmos qual foi a concentração de água produzida que permitiu ainda crescimento, que foi a concentração de 80%. Com esse dado, seguimos para a etapa com um volume maior de cultivo em fotobioreatores, que foi realizado em duplicata e um cultivo controle apenas com meio padrão. Esse cultivo foi realizado durante 21 dias, no qual foi avaliado diariamente a absorvância pelo espectrofotômetro e o pH pelo pHmetro, e posteriormente foi obtida uma biomassa que foi caracterizada quanto à sua composição de carboidratos, lipídios e os grupamentos químicos. Já o sobrenadante, após o cultivo, foi separado e utilizado para umedecer a semente de 3 espécies diferentes: alface, girassol e pepino, em diferentes diluições, 1 para 5, 1 para 10, 1 para 20. Então, foi calculado o índice de germinação conforme a equação mostrada na imagem, e também foi realizado um cultivo controle apenas com água destilada. Então, como resultado do ensaio de diluição, ambas as espécies conseguiram crescer em água produzida. Foi observado que, com o aumento da proporção de água produzida, o número de células de microalgas reduzia, e isso é devido à redução da concentração de nutrientes e à composição tóxica que tem nas maiores quantidades de água produzida. Essa seta está indicando a concentração de 80%, que foi a escolhida para dar prosseguimento ao estudo. Posteriormente, com o cultivo de 21 dias, o crescimento da biomassa está representado nesse gráfico. É possível observar que ocorreu um pequeno período de adaptação de 3 dias, e dentre as espécies testadas, a Dunaniella tertiolecta em verde alcançou a fase estacionária, enquanto a Exocrisis galbana manteve crescimento. Em relação ao pH, ele se manteve relativamente estável, ocorrendo uma discreta alcalinização que frequentemente está associada à fotossíntese realizada pelas microalgas. Com esses dados de concentração ao longo do tempo do cultivo, foi calculada a cinética de crescimento. E observamos que a Exocrisis galbana apresentou a maior produção de biomassa e que os cultivos com água produzida tiveram a redução de todos os parâmetros, como produção final, máxima, produtividade e crescimento específico. Com relação à caracterização da biomassa, a análise do FTIR demonstrou que houve alteração na composição da biomassa após o cultivo em água produzida para ambas as espécies. Em se tratando do teor de lipídios, observamos que o cultivo em água produzida levou ao aumento para a Dunaniella tertiolecta, enquanto não houve alteração significativa para a Exocrisis galbana. Isso ocorre por diferença de respostas para cada espécie às condições que foram submetidas. Observamos também que o cultivo em água produzida gerou uma redução no teor de carboidratos para a Dunaniella tertiolecta, porém também não houve alteração significativa para a Exocrisis galbana. Esse resultado ele pode ser atribuído à deficiência de nitrogênio, que pode levar a outras rotas metabólicas, como, por exemplo, a produção de lipídios. Com relação ao teste de fitotoxicidade do sobrenadante, identificamos que o sobrenadante, após o cultivo com a microalga, inibiu completamente a germinação. O índice de germinação foi igual a zero, da mesma forma que a água produzida.
Foi possível observar a germinação apenas a diluição desse sobrenadante da água produzida e percebemos essa proporção de aumento da germinação com aumento da diluição, o que se deve à alta salinidade e presença de matéria orgânica da água produzida. Um detalhe em relação ao teste de fitotoxicidade foi que, passando as 48 horas de germinação e da medição que foi realizada, observamos que algumas sementes, nas maiores diluições, continuaram germinando e se desenvolvendo. Portanto, o índice de germinação sozinho ele é insuficiente para avaliar a toxicidade da água produzida e sobrenadantes em espécies vegetais. Como é possível observar aqui, comparando as diluições de 1 para 5 e 1 para 20, no qual esse último apresentou radículas mais compridas e o desenvolvimento de folhas. Portanto, pode ter germinado algumas das sementes, porém não significa que vá concluir o desenvolvimento completo. Portanto, esse índice de germinação ele é insuficiente para avaliar o impacto do sobrenadante. Enfim, como considerações finais, nós temos que as microalgas elas foram capazes de tolerar altas proporções de água produzida, tendo sido possível cultivar em uma proporção de 80%, que foi escolhida. A Isocris galbana ela foi uma microalga que apresentou o melhor parâmetro de crescimento, considerando a concentração, a produtividade e crescimento celular na água produzida. Além disso, foi quantificado o efeito do cultivo em água produzida, que gerou uma redução na produtividade e teor de carboidratos, enquanto provocou um aumento de lipídios para a microalga do Nainiella tertiolecta. E, apesar da possibilidade da produção da biomassa, o cultivo com esse efluente gera sobrenadantes fitotóxicos, impedindo a germinação das sementes, sendo necessário tratamentos adicionais para ser descartados sem causar prejuízos ao meio ambiente. Algumas das referências utilizadas e agradecimentos ao laboratório, às instituições de fomento, à UFBA e obrigada por assistir.